Em abril de 1935, Prestes foi incumbido pela direção da Internacional Comunista de promover um levante armado no Brasil. Iniciaram a rebelião no dia 23 de novembro de 1935, o exército derrotou os comunistas e evitou o golpe de Estado. Durante toda a década de 1950, Moscou, através de suas redes apoiadas pelos partidos comunistas do mundo inteiro, tentava desestabilizar as democracias ocidentais. Como consequência, nessa época, em muitas universidades ocidentais predominava uma visão social esquerdista, sendo que grande parte do terceiro mundo aclamava o modelo soviético como a estrada para a justiça social. Muitos intelectuais se declaravam marxistas, assim, a conjuntura era altamente favorável ao comunismo. Isso fez o PCB defender com mais intensidade a luta armada. Nos primeiros anos da década de 1960, o Brasil passou a viver um período de crescente instabilidade política, militar e institucional. No governo de Jânio Quadros, o Partido Comunista Brasileiro enviou a Cuba, com apoio de Fidel Castro, dezenas de brasileiros, para o treinamento político-militar, recebendo na Academia Militar de Pequim, em 1962, um primeiro contingente de brasileiros, visando a formação de quadros guerrilheiros para o movimento que viria a ser implantado na região do Araguaia. Francisco Julião organizava as ligas camponesas, com militantes treinados em Cuba. O apoio cubano concretizou-se no fornecimento de armas e dinheiro. Em dezembro de 1963, tudo indicava que o país caminhava para uma revolução de esquerda. Controlando o aparelho sindical, o governo promovia o grevismo, a anarquia e o caos. O país passou a viver dias de intranquilidade, estagnação econômica e inflação descontrolada. No dia 19 de março aconteceu a primeira Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu 800 mil pessoas em oposição ao começo do dia 13. O golpe da esquerda já estava preparado para 1º de maio de 1964, caso o Congresso Nacional não aprovasse as mudanças. A imprensa brasileira, bem como importantes setores da Igreja Católica, do meio empresarial e da maior parte do Congresso Nacional, exigiam ações das Forças Armadas para conterem os comunistas no Brasil. Ao final de março, jornais como o Globo, Jornal do Brasil, Correio da Manhã e Diário de Notícias, pregaram abertamente a deposição do presidente João Goulart. O general Olímpio Mourão Filho resolveu partir com suas tropas sediadas no estado de Minas Gerais, para o Rio de Janeiro. A falta de reação do governo Goulart e dos grupos que lhe davam apoio foi notada, não se conseguiu articular uma reação armada por parte da esquerda. João Goulart seguiu para o exílio no Uruguai. No dia 2 de abril, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assume provisoriamente a presidência da República e mais de 1 milhão de pessoas lotaram as ruas e praças do país para comemorar a vitória. No dia 11 de abril de 1964, o Congresso Nacional se reuniu para eleger um novo presidente da República, o general Castelo Branco, aclamado pela imprensa e por importantes setores da Igreja Católica, além de contar com a aprovação de grandes líderes políticos. Entre eles, Juscelino Kubitschek precisava de 238 votos para ser eleito em primeiro turno, e acabou recebendo 361 votos. No dia 15 de abril, Castelo Branco assume a presidência da República. No dia 9 de abril, havia sido decretado o Ato Institucional número 1, documento que estabelecia uma profunda modificação no poder legislativo brasileiro. Entre seus primeiros poderes, determinava que o governo militar poderia cassar mandatos legislativos, suspender os poderes políticos por 10 anos ou afastar do serviço público todo aquele que pudesse ameaçar a segurança nacional. Também ocorreram vários conflitos com o povo. O governo militar se contrapôs interpondo sua autoridade e intervindo nas atividades dos sindicatos, na supressão das instituições estudantis, ocupando as universidades e decretando prisões injustas, levando muita gente a optar pelo exílio. No governo de Castelo Branco, mais precisamente em 1964, ele criou o SNI, Serviço Nacional de Informações, órgão responsável por manter o governo informado de tudo o que se passava à sua volta, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central.
Em 1966, o governo instituiu o FGTS e o INPS. Em 1965, é determinado por Decreto-Lei nº 2, as eleições para presidente tornam-se indiretas e todos os partidos políticos são suprimidos. Deste momento em diante só é permitida a existência de 2 partidos políticos, Arena e MDB. O AI número 3 estabelece eleições indiretas também para governadores e prefeitos das capitais. O AI número 4 reabre o Congresso Nacional para a aprovação da nova Constituição. Para substituir o Marechal Castelo Branco foi indicado o Marechal Costa e Silva, considerado um militar radical. No Congresso Nacional pôs-se em cena novamente um plebiscito que o elegeria indiretamente. Você sabe que essa eleição não é de minha vontade. Vou ter que deixar o cargo. É uma pena que a linha dura vai entrar. Vai endurecer ainda mais o regime. Nos 2 primeiros anos de seu governo, a atividade política foi muito enérgica. Surgiu a Frente Ampla, criada por políticos de diversas inclinações, tendo como chefe Carlos Lacerda e assentimento de Juscelino Kubitschek e de João Goulart. A Frente Ampla apoiava a luta pelo retorno da democracia, perdão por crimes políticos, a escolha de presidente por eleições diretas e a formação de uma nova Constituinte. O período de 1968 entrou para a história como o ano dos grandes protestos e das reações violentas por parte do governo. Os estudantes declararam-se contrários à falta de verbas para a educação, além de se oporem à transferência do ensino público para o setor privado. Viva o comunismo! Fora a ditadura! Viva o comunismo! 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 Eu achei isso, é hora de você fazer isso! Todo o Brasil nós sofrendo! Viva o comunismo! Abaixado! 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 Viva o comunismo! Viva o comunismo! Abaixado! Viva! Não! A morte do estudante do ensino secundário Edson Luiz, em um confronto com a polícia militar, provocou uma reação em massa dos estudantes, que anunciaram uma paralisação estudantil de âmbito nacional. Militar de merda. O que foi que você disse? Isso mesmo, militar de merda. Você não deveria ter dito isso. Mano, eu não acredito. O que você fez, velho? Não era pra ter matado ele. Eu fiz o necessário. Você não fez o necessário. Você vai levar uma bronca do comandante, cara. Só que vamos ver. Então vamos. Descansar. O que aconteceu lá, Palácio? Eu estava fazendo patrulha, eu subi no sobrado, encontrei um estudante nos xingando, nos insultando. O que ele falou de nós? Ele falou que nós éramos incompetentes, não servíamos para nada. O que você viu, Matheus? Eu estava dando uma checagem lá embaixo, e daí, de repente, eu ouço um tiro. Eu subo o sobrado, as escadas correndo, e daí eu vejo que tinha um estudante morto no chão e o cabo Palácio apontando a arma para ele. Quem era esse jovem? Eu não me recordo. Nem reconhecimento você fez? Não, né? Matheus, sai da minha sala. Você é obrigado a fazer uma coisa que não queria. No mês de outubro, a Uni efetuou uma reunião secreta. Apesar de todo o cuidado tomado, os estudantes foram descobertos e presos. Surgem os primeiros atos guerrilheiros na cidade de São Paulo. O consulado americano é alvo de uma bomba, ocorre o famoso assalto ao trem pagador na cidade de Jundiaí e o hospital militar de Cambuci é alvo de um ataque armado. Vocês tomaram cuidado para não serem vistos? Sim, mas você tem certeza que eles não nos descobriram? Viva o comunismo! Todo mundo pro chão! Todo mundo pro chão! Senão eu vou atirar! Censura, vai pro chão! Seus bandos comunistas! Você
Você não vai machucar meu amigo. Você tá pensando que é quem? Me dê as algemas. Levanta já! Seu lixo, seu comunista! Você sai perto dela, vocês dois! Sai de perto, você não ouve! Vamos! Vocês nunca mais vão ver o seu amiguinho aqui! Levanta! O governo, sentindo-se derrotado e tendo que se defender dos atos contrários ao regime militar, tornou oficialmente público, por meio de seu ministro da Justiça, o AI-5, cujas principais características foram o aumento dos poderes do presidente, os quais permitiam a este encerrar os trabalhos do legislativo no momento que lhe aprouvesse, aproveitando para formalizar a cassação de vários parlamentares, a paralisação dos direitos políticos e a perda dos privilégios proporcionados pela Constituição, a intercessão da Federação nos estados e municípios, a destituição e aposentadoria de trabalhadores públicos, entre outras providências. Enquanto o AI-5 esteve em vigor, qualquer veículo de comunicação passava por inspeção da pauta por agentes autorizados. A Contel era responsável pela censura dos meios de comunicação, ela vetava qualquer notícia de manifestação comandada por estudantes. Música, programas televisivos, programas de rádio, cinema, livros e jornais eram todos avaliados antes da publicação. Esse daqui não vai passar. Muito violento. Ainda bem. Esse daqui também, muito violento. É verdade? Paralelamente a este caos social que o governo enfrentava, haviam coisas boas acontecendo na área econômica. Houve a reconciliação entre o desenvolvimento industrial e a concessão de crédito, a política salarial encontrava-se sob controle, assim como a inflação, que girava em torno de 23% ao ano. No dia 31 de agosto de 1969, o presidente Arthur Costa e Silva afastou-se do cargo em decorrência de uma trombose cerebral, sendo substituído por uma junta militar. O governo da junta militar durou de 31 de agosto até dia 30 de outubro. E por eleições indiretas, o novo presidente foi Emílio Médici. No governo Médici, testemunhamos o auge das grandes obras do regime militar. Como exemplo, temos o Plano de Integração Nacional, que previa a construção das rodovias transamazônicas, Cuiabá-Santarém e Manaus-Porto Velho. Em 1972 era inaugurada a refinaria de petróleo de Paulínia, em São Paulo, a maior do país. Em 1973, o Brasil assinou 2 importantes acordos, com o Paraguai, para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. No ano seguinte, foi inaugurada a maior usina hidrelétrica da América do Sul, na Ilha Solteira, e a Ponte Presidente Costa e Silva, ligando o Rio de Janeiro a Niterói. Com a Bolívia era assinado o acordo para a construção de um gasoduto entre Santa Cruz de la Sierra e Paulínia. Parte da esquerda se fragmentou em várias organizações que optaram pela luta armada, tanto no campo quanto na cidade. 2 focos de guerrilha rural se destacaram: Ribeira, em São Paulo, e Araguaia, no Pará. No caso da guerrilha urbana, predominaram os assaltos a bancos e sequestro de diplomatas estrangeiros. Chegou a hora da ONU se vingar. Para o Brasil nos consagrar, nós somos esses infantes. A resposta do governo consiste na transferência do comando das operações repressivas para a recém-criada Operação Bandeirantes, em São Paulo, que passou a se chamar Comando de Operações de Defesa Interna, CODIN, responsável pelas atividades dos Departamentos de Operações e Informações, DOIs. O número de torturas e mortos pelo aparato repressivo do regime atinge seu auge. Acorde, você não está na sua casa. Eu te trouxe aqui para testar um de meus brinquedos.
Eu estava pensando em usar este, ou até mesmo este aqui. Mas não teria graça, seria muito simples. Então eu pensei em usar este aqui. Como sou generoso, deixarei que você escolha este aqui ou este aqui. Você não quer escolher, então eu te ajudarei. Vai ser este aqui. Bom, vai demorar muito para fazer efeito. Então, temos que aproveitar enquanto temos tempo. Se usa esse joelho, então nunca mais vai usar. Acho que já deu por hoje. Daqui a pouco você morre. Você já não tem mais salvação. Ernesto Geisel assumiu a presidência no dia 15 de março de 1974, sucedendo Médici. O militar era da linha mais branda do exército. Logo, quando assumiu o poder, recebeu muitas críticas da linha dura. Em desacordo com os mais extremistas, Geisel foi o responsável por extinguir o AI-5 e preparar o terreno para o retorno dos exilados. Embora tenha caminhado muito lentamente, foi o responsável pelo processo de redemocratização do país. Sua política aumentou a dívida externa e a hiperinflação ajudou a intensificar os problemas monetários, deixando um estado de recessão para seu sucessor. Foi um desenvolvimentista, responsável por inaugurar as primeiras linhas de metrô em São Paulo e no Rio de Janeiro e por buscar novas fontes de energia, como o álcool. Geisel deixou a presidência no dia 15 de março de 1979 e foi sucedido por João Figueiredo. Assim que assumiu, deparou-se com a delicada situação econômica brasileira. No campo da política, as implicações da crise econômica fizeram com que o presidente promovesse uma reforma. A primeira medida tomada foi a extinção do sistema bipartidário vigente, marcado pela Arena e o MDB. Surgiram então vários partidos que passaram a marcar o cenário político nacional. Outra medida política importante de seu governo foi a declaração de anistia dos militares e dos perseguidos políticos. Inicialmente não seriam todos beneficiados pela medida política, mas o projeto sofreu alterações que garantiam a liberdade dos acusados de praticar tortura e também devolvia direitos plenos aos exilados. Na questão social, os militares integrantes da ala da linha dura não estavam satisfeitos com o processo de democratização corrente no Brasil. Esses militares passaram então a promover ataques contra manifestações públicas de desacordo com o regime, como tentativa de espalhar o pânico. O mais conhecido dos ataques foi o atentado ao Rio Centro. Anda logo com isso! Nós vamos nos vingar deles. Foi ainda no governo Figueiredo que ocorreu uma das maiores manifestações populares da história do Brasil, as Diretas Já. Influenciado por um projeto de lei do deputado Dante de Oliveira que determinava a eleição direta para presidente, o povo foi para as ruas em vários lugares do Brasil para exibir seu apoio. Entretanto, quando o projeto foi votado no Congresso, saiu derrotado, mas a pressão exercida pelo povo garantiu que o fim da ditadura se tornasse real e também a conquista do voto direto, embora fosse a longo prazo. No encerramento do governo de João Figueiredo, seu sucessor foi determinado por eleições ainda indiretas pelo Colégio Eleitoral, que elegeu Tancredo Neves. A ditadura militar chegava ao seu fim. Não celebraremos hoje uma vitória política. Essa solenidade não é do júbilo de uma facção que tem submetido a outra, mas é a festa de consolidação nacional em torno de um programa político amplo, destinado a abrir novo e fecundo tempo ao nosso país. A decisão entre os princípios que defendemos não significa necessariamente a adesão do governo que vamos chefiar. Ela se manifestará também no exercício da oposição. Não chegamos ao poder com o propósito de submeter a nação a um projeto, mas como de lutar para que ela reassuma pela soberania do povo o pleno controle sobre o Estado
É isso que chamamos de democracia. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you